Apareceu aí para vocês? Sim, É, Sim. Então, gente, é, como nós estávamos falando dos mapas, nós estamos dentro dos elementos, né, que eu passei para vocês lá, título, legenda, a escala e tal, nós temos a questão da localização. Nem eu falei para vocês, a localização ela pode ser feita apenas com uma setinha mostrando a direção do norte, ou ela pode vir de forma mais completa, que é com o desenho da Rosa dos Ventos, tá, pessoal? Que é essa imagem aqui, né? Esse desenho, ele pode vir tanto a forma simplificada, só com os quatro pontos principais, norte, sul, leste, oeste, ou ela pode vir toda completa, com todos os pontos de localização, tá? Nós vamos falar, porque vocês podem ver, tem várias letras diferentes, então nós vamos ver cada uma delas o que significa. É preciso que vocês decorem todas? Não, gente, tá? Claro, norte, sul, leste, oeste é extremamente importante, é o básico. Os outros quatro pontos, nordeste, sudeste, sudoeste, nordeste, também são importantes. Agora, eu não vou perguntar para vocês o que eu com certeza não vou perguntar para vocês qual que é a direção NNE, né? Que é nor-nordeste, tá? Porque seria demais para vocês. Mas pelo menos essas quatro principais e as quatro secundárias, nós vamos ver como que elas são chamadas, é importante guardar, tá? Então, a Rosa dos Ventos, ela surge com o objetivo de analisar a direção do vento e tratar estratégias para navegação. Então, ela vai ser desenvolvida lá no período das grandes navegações, lá em 1400, 1500, quando Portugal e Espanha começaram a desbravar os oceanos, né, a procurar novas terras. Então, eles desenvolveram essa ideia da Rosa dos Ventos, que aponta para mostrar as direções, né? Considerando a direção do vento e tudo mais para a navegação, né? Porque é, fica mais fácil entender, né? Ah, para que direção que o vento tá indo. Lembrando que na época os navios eram movidos pela força do vento, né? Com as velas. Então eles precisavam saber que direção que o vento estava indo, porque se o vento tivesse indo na direção que eles não queriam, eles simplesmente não colocavam a vela, né? Porque, por exemplo, vamos supor que ele quer ir para o oeste e o vento o vento está em direção norte, ele não vai querer seguir o vento, né? Porque ele vai o caminho, ele vai na direção errada. Então ele precisa saber a direção do vento. E para saber isso, eles desenvolveram a rosa dos ventos, porque eles sabem dizer, que direção o vento está indo? Norte, né? Ele tem uma noção, né? Sua relação inicial com o vento e o seu aspecto, né? A forma que ela tem, que lembra as pétalas de uma flor, inclusive algumas estilizadas, até mesmo eles fazem como se fosse uma flor, apesar que muitos pensam que é uma estrela, né? Mas foram responsáveis por lhe dar esse nome, né? Então, por que que tem o nome do Rosa dos Ventos? Porque era usada na navegação para dar a direção dos ventos e porque o desenho dela, principalmente no início, lembrava uma flor, e ainda hoje lembra as pétalas de uma flor, né? É, Posteriormente, depois, né, ele vai ser utilizado como um instrumento de localização espacial, não só para a navegação, para mostrar a direção do vento, mas para qualquer localização. Aí eu quero saber que direção eu devo seguir para chegar numa cidade. Eu tenho, pelo mapa aqui, essa cidade está ao norte de onde eu estou. Então eu consigo seguir na direção correta. E na cartografia, que é a construção e o estudo dos mapas, tá? Então, nas duas ciências, né, nas duas organizações, a gente vai ter o uso da Rosa dos Ventos, né? O círculo que nós temos na Rosa dos Ventos, que ele forma, né, aqui ó, o círculo que ele forma, ele é equivalente ao horizonte, né? Então, o horizonte é aquilo que é o que nós vemos, né, à frente, o máximo que a nossa visão alcança na distância, né? Então, tomando uma pessoa como centro e cercada pelos pontos cardeais, colaterais e subcolaterais, né? Então, nós estaríamos aqui no centro e o círculo aqui seria
o horizonte que nós vimos, nós somos capazes de ver em cada direção, tá? É por isso que tem o círculozinho aqui, tá? Então, nós vamos ter os pontos, tá? Primeiro, nós temos os pontos cardeais, que são os principais pontos da Rosa dos Ventos, tá? Da Rosa dos Ventos. Ele representa os dois eixos do plano cartesiano, referentes à direção norte-sul, leste-oeste. Então, são os 4 pontos que mostram as direções, né? Então, ó, olha lá, norte, sul. O leste pode vir tanto como E quanto L, tá, gente? Pode ser qualquer um dos dois. Olha aqui, ó. E ou L, tá? E o oeste pode ser O ou W. Por que que acontece isso, professor? Porque é, pode ser tanto em português quanto em inglês, tá? Por quê? Norte é norte em português, em inglês é praticamente a mesma coisa. A diferença é que em vez do E nós temos um H no final. Então, a mesma letra inicial. O sul é south, que é S também, né? Só que o leste, para nós, é leste, com L. Mas em inglês é east, com E, tá? Então, se for um mapa em inglês, aqui vai estar que nem essa aqui, vai estar em E. Mas se for um mapa em português, ele pode estar tanto com L quanto com E. Pode ser qualquer um dos dois, tá? Então, se você vê um mapa com a Rosa dos Ventos que tiver um Ezinho, é leste, tá? Se tiver um L, é leste também desse lado, tá? É a mesma coisa, só muda por causa da linha. O mesmo o oeste, tá? Aqui vocês veem, olha que curioso. Esse aqui, ele tá com o O de oeste e o E de east, tá? Oeste também pode ser outro nome em português, tá? Então, olha para vocês verem, ele tá com inglês aqui e português aqui, tá? Então, ó, e o oeste vai ser oeste, O, ou west, né? W, west, W-E-S-T, tá? Na Rosa dos Ventos, eles compreendem. Vai, eu acho que não saiu. Ah, não, tá certo. Na Rosa dos Ventos, eles compreendem um círculo, e a distância entre os pontos cardeais são ângulos de 90 graus, né? Lembrando lá a matemática. Aqui, ó, faz a reta. Tá vendo que a estrela, olha as linhas da estrela, faz um ângulo reto lá, né? Esse ângulo reto que a gente fala de 90 graus, tá? Então, lá, o norte é o referencial, corresponde a 0 graus, o leste 90, sul 180 e o oeste 270. Então dá a volta completa, né? E aí nós vamos. Uma forma fácil de você se localizar usando a Rosa dos Ventos é usar o seu próprio corpo, tá? Para a sua localização. Você está num lugar, você quer saber onde que é o norte, onde é o sul, onde é o leste, onde é o oeste, você vai usar o seu corpo. Depois vocês podem fazer isso aí na casa de vocês, do lado de fora, né? Você vai pegar e apontar o seu braço direito para onde para o nascer do sol, aonde o sol nasce. Essa direção que o sol nasce é o leste, tá? Aí, estando com o braço direito apontado para o leste, você aponta o braço esquerdo para o outro lado, vai ser o oeste, tá? Então, o braço direito onde nasce o sol é o leste. O braço esquerdo para onde o sol se põe é o oeste. Ao seu nariz vai estar apontando para o norte, seu rosto, né? Para frente, sua frente vai estar apontando para o norte. E as suas costas vão estar voltadas para o sul, tá? Isso para nós aqui no hemisfério sul. No hemisfério norte é o contrário, tá? Então, ó, olha lá. Nós temos, né? Olha lá, a imagem já nos mostra o sol nascendo no leste, o braço direito. O braço esquerdo para o oeste, mostrando onde o sol se põe, né? E o norte e sul na frente e nas costas, tá? É a forma mais fácil da gente se localizar. E aí, cada ponto cardeal, ele tem um significado, tá? E tem um nome, além do nome básico. Eu não vou cobrar vocês lembrar o que é setentrional, o que é boreal. Mas se aparecer num exercício, em alguma coisa, vocês já sabem, tá? Então, olha lá. Norte, ele marca a direção do polo norte geográfico da Terra. O polo norte, né, pessoal? O ponto ao extremo do norte do nosso planeta.
Ele tem dois sinônimos, outros dois nomes que a gente pode usar, que é setentrional ou boreal, tá? Porque são nomes que foram dados, tá? Então, pode ser norte, setentrional ou boreal, tá? E o referencial astronômico que a gente considera quando pensa no norte para se localizar é a estrela polar, tá? Você pode seguir essa estrela, se você souber onde achá-la no céu noturno, você pode seguir, né? É como se seguir em direção a ela. Você está sempre seguindo em direção ao norte, tá? Porque ela está relativamente posicionada sempre na mesma direção do Polo Norte, tá? O sul é o contrário, a direção do Polo Sul, tá? O extremo sul do nosso planeta. E ele vai ter também dois sinônimos, o meridional e austral, tá? E assim como o norte, ele também tem um referencial, o Cruzeiro do Sul, tá, gente? Aquela constelação de estrelas muito conhecida aqui no nosso país aqui, que inclusive está no brasão do segundo melhor time de Minas, né, o Cruzeiro, que só não é melhor que o Galo, porque o Galo é o melhor do Brasil e de Minas, né? É, quem discorda é clubista, mas então o Cruzeiro do Sul é o referencial, né? Essa constelação formada por 5 estrelas, ela tá também, né, mais ou menos na direção exata do Polo Sul. Então é só você seguir ela, você sempre vai para o sul, tá? O referencial do leste, a gente já falou, é o nascer do sol, né? O sol sempre nasce no leste, tá? Por causa da forma como a Terra gira, né? O nosso planeta, ele gira de oeste para leste. Então, o sol sempre vai nascer, sempre vai aparecer no leste, tá? Então, olha lá, ó, durante o dia, tem-se a impressão de que o sol cruza o céu de leste, para onde nasce, para o oeste, onde se põe, constituindo o movimento aparente do Sol, tá? O sinônimo mais conhecido é Oriente, tá? Então, parece que o Sol está se movendo, né, do leste para o oeste. Na verdade, o Sol, ele está parado, é nós que estamos nos movendo no contrário, do oeste para o leste. Por isso que ele fala de movimento aparente. Parece que o Sol está se movimentando, mas não é. Somos nós que estamos nos movimentando, né? É quando você está no carro, né? Pensa quando vocês viajam, andam de carro. Vocês têm a sensação de que vocês estão parados e o que está fora do carro está se movendo, não é verdade? É isso que acontece, tá? Na verdade, nós estamos movimentando e o Sol está parado, tá? Mas por causa disso, né, desse movimento da Terra, o Sol faz esse movimento no céu, tá? E o oeste é o referencial ao pôr do sol, né? Acabamos de falar, é o contrário do leste, né? O referencial, o sinônimo, é o ocidente, né? Esse oriente e ocidente são bem mais comuns do que os nomes de norte e sul, né? Normalmente, quando, tá? Quando a gente fala de norte e sul, a gente fala só norte e sul mesmo, né? Mas leste e oeste, muitas vezes, a gente usa oriente e ocidente, né? Então, os países do ocidente, né? Um grupo oriental, né? E coisa do tipo, né? Então, são termos mais comuns de serem utilizados. Ó, os pontos cardeais não são suficientes para orientarmos com precisão sobre a superfície da Terra. Por isso, é necessário usarmos os pontos colaterais e subcolaterais que se situam entre eles, né? Aqui, ó, vamos voltar aqui no mapa. Se a gente for ver, ó, nós temos aqui os quatro, né? Pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste. Beleza, eles já ajudam a gente a se localizar, né? Mas e se você precisa ir num lugar que não está nem no norte nem no leste, está entre os dois? Você precisa ter um certo conhecimento, né? Ou então você vai ligar, está perdido num lugar, consegue contato com alguém, vai falar, eu tô você pega um referencial, por exemplo, uma montanha, né? Vai falar, olha, eu tô tá perto de tal montanha, mas perto aonde? Você tem que falar exatamente em que direção você está, senão eles não vão te achar, né?
Aí você não está nem no norte nem no leste, você está aqui bem no meio. Você tem que falar, eu estou ao nordeste da grande montanha, né? Aí eles vão saber que eles têm que ir nessa direção, tá? Senão, não dá para achar. Então, para isso, eles vão criar, os cientistas, né, os estudiosos, eles criaram dois outros pontos: os pontos colaterais e os pontos subcolaterais, tá? Então, os pontos colaterais são aqueles que estão entre os colaterais, entre os cardeais, perdão. Então, vão ser Nordeste, por isso que a região do nosso país se chama região Nordeste, porque ela está entre o Norte e o Leste, né? Olha lá, entre o Norte e o Leste, né? Lembrando que pode ser E ou L, né? O Sudeste, ó, a nossa região onde a gente vive, Minas Gerais, está no Sudeste. Por quê? Está entre o Sul e o Leste. Não é o Sul, mas também não é o Leste, tá? Então é o Sudeste, tá? Aí nós temos a região Sul, que está no Sul mesmo, né? A região Centro-Oeste, que não está em nenhuma dessas direções específicas, está mais ou menos no centro. Deixa eu só ver aqui que deu um toquinho. Nicole, bom dia. Tá? Então, nós temos Nordeste entre Norte e Leste, Sudeste entre Sul e Leste, né? Sudoeste entre o Sul e o Oeste, e Noroeste entre o Norte e o Oeste, tá? Os próprios nomes, pessoal, se você separar, prestar atenção, o próprio nome da direção do ponto colateral já te dá a noção de qual que é a direção dele, ó. Né? Começou com E, né? Norte, né? Nordeste. Aí, ó, como que diferencia Nordeste de Noroeste? O O, né? Ó, é, o Nordeste é o do leste, né? Norte e leste, porque vem com um D. O Noroeste tem o Oeste, né? Então, é o Oeste. Então, se eu perguntar para vocês, qual é o ponto colateral que fica entre o Norte e o Oeste? Noroeste. Ou então eu ponho lá, Noroeste. Esse ponto colateral, entre quais pontos cardeais fica o ponto colateral noroeste, né? Vocês vão ver lá, noroeste, norte, oeste, né? Aí eu pergunto, qual ponto colateral que fica entre o norte e o leste? Nordeste, tá? A mesma coisa o sul, ó. Sudoeste, né? Sul-oeste, sudeste, sul, leste, tá? É só vocês substituírem o D aqui no caso pelo L, né? Sul, leste, sul, oeste, tá? É a forma bem fácil de saber qual que é qual, tá? E os pontos subcolaterais. Esses aqui, pessoal, não precisa preocupar em decorar, que eu não vou perguntar para vocês, tá? Porque isso aqui é muito complicado. Nem eu, que sou professor de geografia, lembro isso aqui de cabeça. Então, eu não vou perguntar, porque esses aqui são poucos utilizados. Mas vocês dá para a gente ter uma noção só de ver os nomes e as letras, tá? Então, olha lá, eles cumprem a função de aumentar a precisão das rodas dos ventos, né? Então, eles estão ali entre os cardeais e os colaterais, né? É para dar uma precisão cada vez maior. Pode ter acontecido eles criar mais direções? Pode, tá? Se eles decidirem que isso aqui não é o suficiente, eles podem criar ainda mais pontos entre eles, tá? Mas eu acho que isso não vai acontecer, não. Seria, acho que não é muito prático, não, tá? Então, quais que são eles? Olha lá, nós temos 7, né? Não, 8. 8 pontos subcolaterais. Então, primeiro, NNE, né? Nordeste, tá? Então, entre o norte e o nordeste, tá? Então, Nordeste, né? Norte, então norte e nordeste, entre o norte e o nordeste. Nordeste, entre o leste e o nordeste, né? Leste, né? Leste e nordeste. Ó, Sudeste, ESN, entre o leste e o sudeste,
sul-sudeste, que está entre o sul e o sudeste, olha lá, bem explicativo o nome, né? Sul-sudoeste, pode ver que eles estão bem explicativos para o nome, né? Oeste, sudeste, oeste, sudeste, né? Sudoeste, perdão. Oeste, noroeste, entre o oeste e o noroeste. E noroeste, entre o norte e o noroeste, né? O próprio nome já entrega, né, gente? Bem tranquilo de entender. É, se eu perguntasse, por exemplo, o nor-nordeste fica entre quais pontos colaterais, cardeais e colaterais? Norte, nordeste, né? Ou ponto NNE, fica entre quais pontos cardeais e colaterais? Norte, nordeste, este, nordeste, este, sudeste, né? Sul, sudeste, sul, sudoeste, oeste, sudoeste, oeste, nordeste, norte, nordeste, né? Lembrando, pessoal, não precisa decorar isso não, tá? Tô só passando mais para vocês saberem, tá? Então, olha lá, aqui nós temos então de novo a Rosa dos Ventos completa, né? Para encerrar essa parte, ali para vocês verem. Tudo lá, cardeais, né? Essa imagem, pessoal, eu peguei, ela tá, eu acho, eu imagino, que em português de Portugal, tá? Que foi a mais bonitinha que eu achei com tudo aqui. Então vocês vão ver que tá setentrião, meridião, mas é porque tá em português de Portugal, tá? Mas é a mesma coisa, é setentrional, meridional, tá? A única diferença que a gente tem, né? Então, olha lá, norte, sul, leste, oeste, olha o que eu falei, com o W, já tá do inglês. Olha lá, west, est, tá? Mas é a mesma coisa, aqui é só substituir por O, tá? Pontos colaterais, nordeste, noroeste, sudeste, sudoeste, né? Aqui tá aqui as linhas azuis, né? E os subcolaterais, né? Que a gente acabou de ver, todos aqueles lá. Lembrando, ó, como ele está aqui usando o termo em inglês, está com W, né? Lembrando que pode ser qualquer um dos dois. Pode ser E-I-L ou I-O ou W, tá? Levando em consideração a língua que está sendo usada, né? A gente viu, aqui já está com o Ozinho, né? E continua com o E, tá? Mas pode estar também como L, tá? Aí depende de quem fez o mapa, tá? Porque muito da cartografia, a gente vai ver que muita coisa eles fazem é, levando em consideração aquilo que quem criou o mapa estava querendo passar, tá? Então, se eu estou fazendo um mapa e eu quero fazer de um certo jeito, algumas coisas eu posso fazer do meu jeito, tá? Nem, como eu falei para vocês, certos símbolos, certas informações que a gente tem no mapa, eu tenho que seguir aquilo que é definido. Então, eu não posso fazer a água cor de laranja, né? Porque a água já foi definida, a água é cor azul. Então, eu só posso usar tons de azul para água, né? Agora, se eu quiser usar é, por exemplo, para mostrar uma escola, eu quiser usar um desenho de uma criança, de um menininho em uniforme escolar, uma menininha, uma menininha em uniforme escolar, eu posso, tá? É, é uma coisa mais aberta, tá? Ah, aí vai da coisa, tá? Mas aí no caso, por exemplo, da da nossa Rosa dos Ventos, eu posso usar o, o que eu quiser, da forma que eu quiser. Eu posso fazer ela muito simples, ou eu posso fazer ela extremamente complicada, extremamente é, rebuscada, né, que eles falam, né? Inclusive os mapas antigos, até depois qualquer coisa eu pego para mostrar para vocês lá no começo da próxima aula, porque já está acabando essa. Mas Elias, tipo, eu posso usar, como era nos mapas antigos, aqueles desenhos todos elaborados, cheios de coisa. Oi, Mariana. tipo, quando for fazer uma rosa dos ventos e não for tão detalhada assim, precisa daqueles terceiros Não, negocinhos. não. Pode ser só Normalmente, para falar a verdade, hoje em dia, a maioria dos mapas, assim, ou vem só uma setinha mostrando com o N do norte, ou então só vem o básico, norte, sul, leste, oeste, tá?
Quando muito, assim, o máximo que você vai ver são os pontos colaterais, que é o Nordeste, Sudoeste, Sudeste, Noroeste, tá? Essa completa, você vai ver, sabe onde? Mapas acadêmicos, né, para o pessoal que está fazendo, que trabalha em faculdade, estuda em faculdade, mapa para mapas, cartas cartográficas de pessoal que faz pesquisa, né, de campo e tal, e o pessoal do militar, mapa militar e de companhia aérea, de navegação, essas coisas, que precisa de uma localização bem exata, tá? Aí sim, tá? Mas assim, mapas, por exemplo, vocês vão ver pegar mapa de livro escolar. É muito raramente, né? Só quando você está falando mesmo da Rosa dos Ventos que aparece uma assim completa, tá? Ah, mas então por que que a gente tem que saber? Ué, porque é algo que existe e faz parte da cartografia, tá? Mas vocês provavelmente vão passar a vida inteira de vocês de estudo e muito pouco provável, uma vez ou outra, que vocês vão pegar um mapa que tenha uma Rosa dos Ventos completa. É muito difícil parecer, tá? Mais alguma coisa, pessoal? Acorda? Estão dormindo não, né? Vai lá, hein? Não. Ó, Não, esse friozinho, deve estar todo mundo debaixo da coberta, né? friozinho, né? Deitado no Eu não, sofá, deitado na tô cama, passando né? frio aqui do lado de fora da casa. Eu hoje eu já pus camisa social de manga comprida, porque se ficar muito frio, eu puxo ela aqui, fica bonitinho. Nossa, Elias, como você consegue levantar todo dia, assim, tipo, pra dar aula? Eu não Mas, consigo. ô Mariana, você vai perceber, Ali, à medida que você for envelhecendo, que você. Deixa eu parar essa gravação aqui, que não tem por que eu gravar essa conversa.